livro de Deuteronômio contém as últimas palavras de Moisés aos filhos de Israel antes de entrarem na terra de Canaã, com Josué como líder. O título do livro significa segunda lei ou repetição da lei, pois, em seus sermões finais, Moisés repetiu aos israelitas muitas leis e muitos mandamentos, que faziam parte de seu convênio com o Senhor. Moisés também exortou os israelitas a lembrarem-se de guardar seus convênios quando lhes ensinou as consequências tanto da obediência quanto da desobediência às leis e aos mandamentos do Senhor. Moisés é o autor de Deuteronômio. No decorrer do livro, vemos que Moisés cumpriu seu papel divino de grande legislador de Israel. Moisés também foi um protótipo do Messias, Jesus Cristo. O aparecimento de Elias e Moisés no evento da Transfiguração foi genuíno e possível pelo fato de que Moisés haver sido previamente ressuscitado dos mortos e levado para o céu, como sugere a declaração bíblica no livro de Judas. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Moisés proferiu os sermões registrados em Deuteronômio cerca de 40 anos após o Senhor ter tirado os israelitas do Egito. Quando Moisés deu esses sermões, ele e os filhos de Israel estavam acampados no lado leste do rio Jordão, bem ao lado da terra prometida. Há várias opiniões sobre quando o livro de Deuteronômio e os outros livros de Moisés foram compilados. O livro de Deuteronômio contém os 3 últimos grandes sermões de Moisés aos filhos de Israel. O primeiro discurso é introdutório. O segundo discurso consiste em 2 partes. Primeiro, do capítulo 5 ao 11, os 10 mandamentos, e uma explicação prática deles, e, segundo, do capítulo 12 ao 26, um código de leis, que constitui o núcleo de todo o livro. O terceiro discurso do capítulos 27 ao 30 é uma solene renovação do convênio entre Deus e Israel, e a declaração das bênçãos que a obediência proporciona e das maldições que acompanham a rebeldia. Esses sermões contêm as súplicas sinceras de Moisés aos israelitas, para que se lembrassem do Senhor e vivessem suas leis na terra prometida. As instruções registradas em Deuteronômio foram especificamente direcionadas à nova geração, cujos pais tinham morrido no deserto após sua rebelião. Uma das características mais notáveis do livro de Deuteronômio é a frequência com que é citado em outras escrituras. Dos 5 livros de Moisés, Deuteronômio é o mais citado pelos profetas do Velho Testamento. Também é citado ou mencionado quase 100 vezes no Novo Testamento. Jesus usou versículos de Deuteronômio para livrar-se das tentações de Satanás e para explicar qual era o maior de todos os mandamentos da lei. Resumo: Deuteronômio capítulo 1 ao 4, Moisés fala sobre acontecimentos significativos dos últimos 40 anos dos israelitas, inclusive do convênio que o Senhor fez com eles em Horebe ou Monte Sinai. Deuteronômio capítulo 5 ao 11, Moisés exorta os israelitas a ensinar seus filhos a amar ao Senhor, guardar os mandamentos, e casar-se no convênio. Lembra-os de que devem ser um povo santo e escolhido do Senhor. Moisés também fala aos israelitas sobre as lições, de que precisam lembrar-se, e que foram aprendidas nas peregrinações no deserto, alertando-os sobre o que acontecerá, se esquecerem essas coisas. Ele fala sobre a época em que os israelitas se rebelaram, e como serviu de mediador entre eles e o Senhor. Ensina aos israelitas que, se amarem e servirem ao Senhor, serão abençoados na terra prometida, caso contrário, serão amaldiçoados. Deuteronômio capítulo 12 ao 17, Moisés instrui o povo a destruir os falsos deuses dos cananeus, e a permanecer separados das outras nações, livres de práticas e influências mundanas. Lembra aos israelitas os mandamentos do Senhor. Alerta o povo de Israel sobre as desvantagens de terem um rei, e dá-lhes instruções caso decidam agir de modo contrário aos seus conselhos. Deuteronômio capítulo 18, Moisés instrui Israel a evitar as superstições e as práticas de ocultismo das outras nações. Profetiza a respeito de Jesus Cristo e mostra aos israelitas como podem identificar um profeta verdadeiro. Deuteronômio capítulo 19 ao 28, Moisés dá leis e mandamentos específicos, a respeito de ações judiciais, e sobre a guerra, bem como instruções para a vida diária. Incentiva os israelitas a lembrar-se de sua dívida com o Senhor, oferecendo-lhe as primícias da terra de Canaã, pagando o dízimo, e guardando seus convênios.
Deuteronômio capítulo 29 ao 30, Israel faz um convênio com o Senhor. Moisés adverte que aqueles que desobedecerem ao Senhor serão amaldiçoados e profetiza que as pessoas que obedecerem serão abençoadas material e espiritualmente. Deuteronômio capítulo 31 ao 34, Moisés incentiva Josué e os israelitas a serem fortes e corajosos. Ensina um cântico aos israelitas, que vai ajudá-los a lembrar-se do Senhor e dos mandamentos. Ele abençoa cada tribo de Israel e vê toda a terra que Israel herdará.